Sejam bem-vindos ao Catálogo das Indústrias em Foco. Esse é o podcast do Catálogo das Indústrias. E hoje conosco nós temos o comandante Massaioli e a secretária de Saúde, Graziela Garcia. Muito obrigada pela presença de vocês. E hoje nós vamos falar sobre segurança, e saúde. Como é que está Indaiatuba com todo esse crescimento populacional, de indústrias, que a gente está aí passando por um desenvolvimento acelerado? Como é que está isso? Bom, se eu puder, posso começar, Massaioli? Pode começar. Na verdade, Indaiatuba é uma cidade que trabalha com planejamento para pelo menos 10 anos. Né? Então, esse é um grande diferencial, É um grande diferencial. O planejamento da cidade é um planejamento que é realizado com pelo menos 10 anos de antecedência para todas as áreas. Então, na área da saúde, nós olhamos para a expansão urbana, né, para que bairros a cidade vai crescer, em que época, quanto esse bairro vai crescer. E aí nós planejamos os equipamentos públicos de saúde para aquele bairro, né, levando em consideração a distância, né, a mobilidade das pessoas até os hospitais, para um atendimento de urgência com as ambulâncias, né? As unidades de saúde que aquele bairro vai precisar, mas a questão é planejamento, realmente, né? Então, a gente consegue chegar nesse ponto da cidade de crescimento com segurança, sabendo o que vai acontecer adiante, né? E falando nessas unidades, né, de atendimento, o que mais a gente precisa? Porque assim, a gente está falando em planejamento de infraestrutura, né? Mas a gente também vai precisar, que eu estava comentando com o comandante antes, de efetivo. Como é que a gente está se preparando para ter todos esses profissionais que possam atender essa população, o crescimento dessa população? Esse é um assunto muito sensível na saúde, porque os profissionais de saúde são profissionais cada vez mais raros no mercado, né? Então, algumas especialidades são difíceis, por mais que você tenha recursos financeiros e condições de trabalho na cidade, é difícil você atrair algumas especialidades para cidades menores, né? Esses profissionais, a subespecialidade, esses profissionais preferem atender nos grandes centros. Então, como é que a gente se prepara? Formando, né? A gente ajuda a formar os profissionais. Então, todos os cursos de saúde da cidade, técnicos ou de nível superior, certo, a rede SUS do município serve como estágio, né? Nós participamos da formação desses profissionais para garantir que, quando ele estiver pronto para o mercado de trabalho, ele tenha o conhecimento necessário e um pouco já de prática, né? Porque hoje o grande diferencial desses tempos que nós vivemos na educação é aliar a prática à teoria, né? Então, esses cursos técnicos de enfermagem, que anteriormente o técnico fazia muito mais horas em sala de aula, hoje esse tempo é fracionado entre a sala de aula e as unidades de saúde, os hospitais. Mas você me perguntou como é que a gente se prepara, porque a gente precisa de efetivo. No caso da saúde, a gente ajuda a formar os profissionais que a gente precisa, que o mercado precisa, né? Perfeito, esse é um alinhamento perfeito. Esses dias nós estávamos aqui em outro podcast gravando e nós falávamos sobre isso, direcionado para a indústria. Que esse também é um momento, né, de crescimento das indústrias e que a gente fala do apagão de mão de obra. Como é que a gente tem essa mão de obra aí para colocar dentro das indústrias, que é aqui o foco, né, do podcast. É claro que a gente precisa ter essa integração, né, governo, escola, né, empresas, e isso é muito importante. Esses dias eu fui no Hospital Oliveira Camargo, né, que é do lado ali do Hospital Escola, e tivemos um excelente atendimento. Então, assim, a gente vê essas movimentações, né, em relação a isso na cidade, que é diferente de outras cidades que não têm essa visão de planejamento. Né? Porque aí tem que correr atrás da máquina. Correr atrás é mais difícil, né, Grazi? E tem uma semelhança entre a área de saúde, nessa questão do efetivo, né? Tem uma semelhança com a indústria. Porque o profissional de saúde, você tem uma aderência melhor do profissional no trabalho, não tanto pelo salário, mas pelas condições de trabalho. Então, se você
é um médico plantonista, ele vai dar plantão no hospital. E o valor do plantão é 30% maior, mas ele não tem a segurança do atendimento, né? Ele não tem uma rede de apoio ali para o atendimento para garantir o atendimento integral daquela pessoa. Ele prefere se mudar de cidade. Então, o que a gente precisa pensar para reter bons profissionais de saúde na nossa cidade? A gente tem que ter, além de salário condizente com o mercado, a gente precisa de infraestrutura, né? Na indústria também é assim, né? É assim. Você tem que oferecer benefícios além daqueles que a remuneração vai além da remuneração, né? Vai do valor sentido do profissional, para que a gente possa realmente reter bons profissionais em cada uma das áreas aí. Muito bem. E você falou uma palavra, né, que é segurança. E aí vem o que a gente puxa aqui para o comandante Massaioli, né? Como está a segurança de Indaiatuba com todo esse crescimento? Primeiramente, quero cumprimentar a todos que acompanham a Rádio Jornal, bem como saudar aqui a saúde, representada aqui pela Graziela, secretária, bem como onde aqui nós representamos a administração do prefeito Nilson Gaspar. O prefeito Nilson Gaspar tem aplicado, junto ao secretário de Segurança, o inspetor Lima, aplicado a tecnologia. Então, hoje, o diferencial nosso é a tecnologia, mas não só isso, e sim o treinamento de profissionais capacitados, como a secretária mencionou aqui. Quando você fala de tecnologia, traz aqui para a gente o que de tecnologia Indaiatuba está utilizando hoje e o que isso ajuda tanto as indústrias como os cidadãos. Isso. A tecnologia hoje que nós aplicamos em Indaiatuba é o aplicativo das indústrias, ou seja, aquele empresário que hoje aqui o distrito ele é bem grande, digamos assim, com bem populoso, né? Bem populoso, 1.163 empresas. 1.163 empresas não, né? Indústrias. Empresas nós temos muito mais, esse número acaba crescendo mais, né? Isso. Fora isso, nós temos as pequenas indústrias, né? Que hoje nós temos em Indaiatuba o DIMP 1 e o DIMP 2. Sim. Então, a esses empresários nós temos um aplicativo que ele é direcionado de que forma? Caso ocorra alguma situação de um delito, de roubo, o funcionário, a pessoa, o gerente, quem está representando aquela empresa, ele vai acionar esse aplicativo, que por 3 segundos é acionado o nosso centro de operações. Lá, então, nós temos uma equipe 24 horas para atender essa demanda, caso ocorra algum delito, porque nós estamos preparados no sentido que nós fazemos o preventivo através de viaturas. Hoje nós temos aí em torno de 70 viaturas. Gente, já são 70 viaturas. A gente fala, né, do número de indústrias, parece pequeno, mas isso dá conta? Como é que tá? Isso, nós temos um mapa de calor onde nós vamos, através do gráfico, existe um setor de planejamento que ele vai analisar, através dos seus integrantes, os colaboradores, ele analisa aquele gráfico e vê aonde que está o delito. Digamos assim, cada bairro ele tem seu perfil. Então nós não podemos dizer que o centro tem o mesmo perfil das pessoas que circulam lá pelo Jardim Morada do Sol. Certo. Então, o setor de planejamento, ele faz todo um direcionamento, uma programação de viaturas. Então, em horário de pico, nós trabalhamos com esse número de viaturas em termos de rodízio de plantões. Tá. Mas, claro, que o prefeito sempre está preocupado com a segurança e ele investe muito em tecnologia, como as viaturas são equipadas hoje com câmeras. Nós temos todo um apoio de suporte de GPS, ou seja, quando acionado a segurança pública, seja através do telefone de emergência, que é 153, que hoje gira aí em torno de 7.000 ligações mês. Nossa, tudo isso. Tudo isso, nós temos uma equipe que vai fazer o atendimento, então nosso tempo de resposta hoje é em torno de 3 minutos. E qual que é o diferencial nosso através do aplicativo? É da agilidade, ou seja, a pessoa não precisa naquele momento falar
através do aparelho de celular que todos... Então, se ela está passando por um momento de perigo, ali está num risco iminente, né, não pode falar, não pode usar o telefone para fazer uma ligação, é só apertar um botão e alguém já é chamado. Apertou o botão, aciona o centro de operações, onde vai indicar qual é o endereço que a empresa está em Indaiatuba. Diante disso daí, o operador daquele momento ele vai analisar qual é a viatura no espaço geográfico, qual é a viatura que está mais próximo dessa ocorrência. Certo. E me diz uma coisa, esse aplicativo tem que pagar? Qualquer um pode se inscrever? Como é que faz para cadastrar? Se eu fosse dono de uma indústria, mesmo que seja pequeno, esteja lá no DIMP, como é que eu faço para usar esse aplicativo? Isso, pergunta importante, que o empresário ele vai, através hoje do aplicativo que é disponibilizado na loja virtual, ele vai fazer o cadastro e o nosso centro de desenvolvimento, ele vai, independente do modelo, o aparelho que essa pessoa, que a população utiliza, ele vai fazer o cadastro e validar através dos registros da empresa, o CNPJ. Importante. Qual é o nome do aplicativo? SOS Indústrias. SOS Indústrias, Isso. Então vamos procurar lá na Play Store, na Apple Store, Isso. Pode baixar e aí faz o cadastro lá. Tem que botar o CNPJ da empresa. Isso, coloca os dados da empresa e o nosso colaborador do setor de desenvolvimento, ele vai analisar e num prazo bem curto, ele já faz a validação para que tenha disponibilizado essa ferramenta ao proprietário, aos funcionários que estão na gerência da empresa. Essa é uma ferramenta muito importante, né? Porque traz um nível de segurança e tranquilidade para quem está trabalhando, né? Que você fica lá, realmente. É muito bacana, né? É muito bacana, gente. Aonde que tem, né, um botão do pânico, assim, né? Muito bacana. Queria ressaltar aqui que esse aplicativo ele foi desenvolvido por guardas civis. Então, diante da necessidade que Indaiatuba, para que atenda essa população indaiatubana, então foi criado esse botão do pânico. Esse botão do pânico é gratuito. Olha que bacana. E esse botão do pânico, além das indústrias, ele tem uma outra aplicação também, né? Que esses dias a gente passou por uma situação emergencial aí, né? No Brasil inteiro, colocou em pânico. Nós que somos mães, né, Grazi? Opa! Meu Deus, deixou a gente em pânico por causa da escola, né? Teve aí uma movimentação estranha nos WhatsApp da vida, na internet. Isso causou um certo temor, né? Como é que a Guarda conseguiu atuar nesse caso? Isso, a Guarda Civil ela estava preparada para qualquer tipo de ação, então nós temos um efetivo disponível para atender as escolas, seja municipais, estaduais e particulares. Então qualquer movimento através de redes sociais, existe um setor nosso, que é o setor de inteligência, que ele vai balizando as equipes que trabalham na rua. Então o diferencial aqui de Indaiatuba, o aplicativo é muito interessante, porque quando acionado, ele abre esse áudio dentro desse espaço onde nós estamos. Então qualquer palavra direcionada de agressão, vai estar lá no centro de operações uma equipe que vai estar analisando tudo o que ocorre dentro daquele cenário, digamos assim, bem como há uma possibilidade de quem está manuseando esse aparelho, inclusive de tirar fotos. Então esse é o nosso grande diferencial. Existe o SOS Indústria, existe também o SOS Caminho das Rosas, que nós temos essa parceria aqui junto com a saúde, junto com o serviço social, que ele dá resultado. Hoje tem mais de 500 mulheres aí com medidas protetivas. O aplicativo tem uma funcionalidade, inclusive o próprio prefeito aí esteve no centro de operações e aprovou essa ferramenta que é aliado à tecnologia e o fator humano. E aí a gente, por que não falar da questão de saúde, né, Grazi? Então a gente volta para cá. E aí me fala do Caminho das Rosas. Olha, o que é esse projeto? O Caminho das Rosas é um presente, foi um presente aqui para a cidade, viu? E é um presente que veio para ficar, né? Ele tá... Há quanto tempo ele já está, Então, ele foi lançado em setembro de 2018.
né? Então já estamos Foi antes aí, da pandemia, então não teve nada a ver com isso. Antes, e ajudou na pandemia, porque foi um período onde as mulheres sofreram muito mais violência do que já se teve registro, né? Por conta de ficarem fechadas em casa, né? Muitas vezes... mais tempo de convívio, né? Então, que vai entrar para a história, né? Como números negativos aí, infelizmente. Mas aqui na cidade, o programa fez com que, em primeiro lugar, essas secretarias, segurança social, saúde, não só as secretarias, mas a OAB e vários outros parceiros aí, que a DDM, né? DDM, a Delegacia da Mulher, que se unisse em prol dessa justa causa. Né? Então, diversas reuniões foram realizadas para se modelar esse programa. O foco é cuidar da mulher que esteja em situação de risco ou que já tenha sofrido algum tipo de violência e prover para essa mulher o que ela precisa naquele momento da vida dela, né? Seja a proteção, o encaminhamento ao mercado de trabalho, o atendimento médico de saúde, né? Enfim, ou tudo isso junto, né? O que muitas vezes acontece, né? O que a gente tem visto, né, e algo que me parece que dá muito certo é quando a gente tem várias parcerias, né, que nem você citou agora, que são várias instituições que estão em prol de uma causa única, né? E isso realmente é o que a gente vê do grande diferencial de Indaiatuba. Para qualquer projeto que a gente tenha, inclusive o catálogo das indústrias, ele também só dá certo porque a gente tem parceiros, né, que nos apoiam, nos ajudam nesses projetos. Olha, e quando você vê a alegria dos parceiros em participar de um projeto que dá resultado e o resultado é visível, né? Quando você consegue colocar uma mulher que sofreu algum tipo de agressão de volta ao mercado de trabalho, isso dá um empoderamento, uma liberdade de ação, né, para aquela fase da vida da mulher. Então você vê a satisfação dos parceiros, dessas pessoas que estão envolvidas nesse processo, empresários. Nós tivemos aí o Tacho Solidário e tantos outros projetos que foram feitos em parcerias, né? Não só para orientar as mulheres, mas para capacitar as mulheres para esse próximo passo aí na vida, né? Então me conta aqui, a gente está falando do Caminho das Rosas, né, de uma parte do momento talvez de agressão física, psicológica. Do que a gente está falando? Quais são os casos que aparecem hoje em Indaiatuba? Então, quando a gente fala de agressão contra a mulher, a gente pensa logo na agressão física ou na agressão sexual, né? Mas na verdade, a gente até fez um treinamento, né, que se chamou Sinais e Sintomas, né, Massaioli? Não sei se foi 2019, 2020, mas o tema era Sinais e Sintomas, porque nunca uma agressão começa já nessa fase de violência, né? Normalmente o agressor dá sinais, né? Então ele começa com agressão verbal, fazendo uma chantagem emocional, que muitas vezes a mulher não percebe, né? Acha que é cuidado, né? Acha que é excesso, acha que é um pouquinho de ciúmes, isso, né? Normalmente o agressor faz um trabalho para afastar a vítima da sua rede de apoio, então começa a reclamar da família da mulher, né? Sempre com o intuito de deixar a mulher isolada, porque a rede de apoio... E vulnerável, né? A rede de apoio é importantíssimo, porque uma pessoa de fora pode identificar um sinal de violência que aquela mulher que está passando por isso não consegue enxergar, né? Sim. Então, a violência moral, a violência patrimonial, quando o homem, por exemplo, numa briga, ele joga o celular da mulher, quebra o celular da mulher, ou ele retém o cartão da mulher para que ela não possa comprar as suas coisas. Ter autonomia, né, da sua vida. Então, são vários tipos de violência e nós, na saúde, pouca gente sabe, mas a gente tem um papel muito importante, os técnicos de saúde, porque muitas mulheres vítimas de agressão, elas chegam nos serviços de saúde reclamando de uma dor de estômago, de uma dor de cabeça, ou mesmo dizendo que tem uma dor crônica, uma dor constante, que ela não consegue explicar, né? E quando a gente percebe, quando a equipe está treinada, a gente consegue, o profissional consegue
pensar aquele caso, né? Olhar para aquele caso com mais atenção, olhar para aquele caso com uma diferenciação, né? Para que os outros profissionais de saúde, um assistente social, um psicólogo, possa participar do atendimento e realmente trazer a mulher para a realidade, porque são poucas as mulheres hoje que acabam contando que são vítimas de violência, né? Elas chegam pedindo ajuda no serviço de saúde, mas sem essa identificação, né? E como é que o profissional de saúde, ele se porta mediante a identificação de um desses sinais? Ele aborda a mulher, ele faz um contato com algum profissional de saúde que está atendendo aquele caso? Como é que isso é feito? O profissional de saúde, ele tem a obrigação, o dever de agir num caso em que ele desconfia de uma violência. Ele precisa agir, né? Porque senão ele pode ser omisso no atendimento. Então, ele precisa intervir. Mas muitas vezes esses sinais não são claros no primeiro atendimento. Então, existe um protocolo de atendimento do Caminho das Rosas, né? Os profissionais foram treinados para isso, né? E os profissionais foram treinados não só para a parte técnica, mas para o acolhimento também, né? A parte emocional, né? Como é que você aborda uma pessoa que está ali procurando um atendimento, talvez até envergonhada sobre o momento que ela pode estar passando? Aquela coisa de a culpa é da mulher, né? Porque ela está vestida daquele jeito. Os guardas, inclusive, nós tivemos vários treinamentos com alguns psiquiatras nossos, né? Um neurologista também, o Dr. Sardinha, também fez um treinamento com a guarda para que a gente pudesse pensar numa abordagem, num acolhimento especial para essa mulher que já está passando por um momento tão difícil, já não precisa ser culpabilizada ainda por estar passando uma situação, né? Uma situação dessas, de risco, vulnerabilidade e até mesmo quando envolve filhos. Né? Como é que isso acontece? Entra dentro do projeto também? Como é que isso é tratado? Entra dentro do projeto, inclusive a DDM, o desenho da DDM, a equipe do Caminho das Rosas participou, né? Então, quando a mulher é levada naquele momento crítico para a delegacia da mulher, ela tem lá um espaço para deixar os filhos, para deixar a criança, né, num ambiente lúdico, com livros, com brinquedos, né, para que a criança não perceba onde ela está, né? E aí, enquanto isso, uma delegacia é um ambiente ríspido, né? É um ambiente pesado, né? Pesado, né? Você trata já só a energia das pessoas que estão indo lá, né? Já é difícil. Tá falando de agressão, tá falando de roubo, né? E aí você leva uma criança para um lugar desse, né? Então, em Indaiatuba hoje tem um espaço específico para o atendimento da mulher, que é a delegacia da mulher, e também lá dentro para acolhimento infantil. Isso, e quando é um caso de violência familiar, né, violência doméstica, a gente pode citar também a violência contra a criança, né? Então, muitas vezes a criança é levada para esse ambiente, né, na delegacia, para... enquanto os pais estão fazendo todo o trâmite burocrático, administrativo, ele tem um local onde a criança pode ficar em segurança, sem que aquilo seja mais uma marca na vida dela, né? E eu acho que uma coisa bacana para a gente citar aqui é que a guarda foi para São Paulo para fazer o treinamento da Patrulha Maria da Penha, né? Eu não me lembro o ano ao certo, foi 2018 ou 2019, mas vários integrantes da guarda foram para essa Patrulha Maria da Penha para poder treinar a abordagem ao agressor, né? Certo. E o ponto que a gente está hoje no programa nós estamos tendo reuniões e pensando como cuidar do agressor, que esse também é um grande desafio, né? A maioria deles tem algum problema de fundo psicológico que a pessoa precisa ser cuidada, né? Então, como chegar até esse agressor, como levar esse agressor para uma unidade de saúde, como cuidar desse agressor, como recolocá-lo numa vida digna, né? Para que esse fato não volte a acontecer. E aí que eu vejo que está a integração com as indústrias,
né? Porque quando você tem esse papel e essa parceria, você também tem a identificação lá dentro do ambiente de trabalho, né? Porque os sinais, eles também vêm lá de dentro, né? Os profissionais de saúde, de atendimento, RH, psicólogo, também participam do projeto, Grazi? Participam do projeto, inclusive como rede de apoio. Porque mesmo quando essa pessoa ela volta para o trabalho, ela precisa depois, para que não seja um ambiente hostil, né, para aquela pessoa que teve um problema, seja a vítima ou o agressor. Ele, no momento em que ele retorna para a rotina dele, ele precisa de uma rede de apoio. E essas pessoas têm que ser trabalhadas, quem vão receber essa pessoa de volta, né, no meio, ou também ser reenquadrada. Né? Porque a gente sabe que tem alguns casos que ela é tirada do ambiente, é colocada um tempo para fazer um atendimento, né? Para até separar. Né? Como é que isso acontece, essa separação do agressor? Então a gente pode falar que esse programa ele tem todo um trabalho junto às empresas, então a Guarda Civil, através dos seus representantes, e vale ressaltar que a patrulha ela é composta por um indivíduo masculino, um guarda, agente de segurança pública masculino e um feminino. Por quê? O sexo feminino, a pessoa, a vítima, ela tem mais a proximidade para falar do que está ocorrendo. Mais abertura, né? Dentro daquele cenário. Sim. Então... além desse trabalho que é feito, que a guarda feminina ela vai fazer todo um trabalho ali de o apoio emocional, o deslocamento, como que tem que ser para a delegacia direcionada, feito o registro da ocorrência, digamos lá, foi solicitado a medida protetiva. Esse programa, ele dá uma continuidade, ou seja, o programa Caminho das Rosas, através dos seus agentes, ele vai estar verificando como que está pós-ocorrência. Isso aí é um fator muito importante. Então tem o que a gente chama de sustentabilidade, né? Vai fazer um acompanhamento posterior para não ter reincidência, seria isso? Isso, então o programa ele está preocupado, digamos assim, ele pode fazer lá uma palestra direcionada às empresas, escolas, e diante de se ocorrer algo relacionado à violência doméstica, como existe uma legislação específica, essa patrulha ela está preparada, ou seja, eu até converso com as agentes, elas relatam situações difíceis, porque a parte masculina muitas vezes parte acima da equipe. Da gente. Isso. E essa policial, ela está preparada, ou seja, ela tem uma arma, uma pistola elétrica, ela tem um preparo, um treinamento para lidar com aquela situação relacionada à violência doméstica. E como nós falamos aqui, o fator importante também de destaque é o pós, verificar a saúde dessa pessoa, né, como que ela está, e tem também aqui, vamos dizer assim, que a gente pode destacar muito interessante, que é direcionar, como a secretária de saúde disse, direcionar essa pessoa ao trabalho, através da Secretaria de Governo, hoje representado pelo Cebolinha, ele dá um suporte direcionando como estão as vagas em Indaiatuba, para que caso aquela vítima de agressão, ela não tem um suporte financeiro, porque é aí que pega, né, na hora da separação, em algumas situações essa vítima ela não trabalha. Nós temos empresas parceiras, então, que fazem isso, Exatamente. Esse acolhimento também, digamos assim, disponibilizando vagas de emprego. Exatamente, então é feito... E qualquer empresa, ela pode se dispor a participar desse programa dessa forma, disponibilizando também vagas específicas para essa situação? Como é que isso acontece? A Secretaria de Governo ela tem essa preocupação de quando chega esse currículo, então a Secretaria vai analisar através dos seus agentes, vai direcionar essa pessoa para ver se ela aceita ou não trabalhar diante do que é proposto pelo município. Entendi. Então é um programa que deu muito certo através aí o pontapé inicial, né, junto aqui com a Grazi, ou a Tânia Castanho, que deu o pontapé inicial, digamos assim, e envolveu
os órgãos aí, que é Secretaria de Saúde, Secretaria de Segurança, o nosso secretário é bem empenhado também em acompanhar essas ocorrências, bem como os demais, Secretaria de Assistência Social, isso é muito importante, trabalho de equipe. Eu vejo que quando você fala trabalho de equipe, é justamente isso que me ocorre à cabeça, né? Trabalho de equipe e parceria. Né? Um projeto como esse é tão multidisciplinar, né? E é um projeto lindíssimo, belíssimo, que ele está estruturado. Eu não conhecia ele na íntegra, eu só tinha ouvido falar por cima, e agora vocês nos contando aqui, né? Contando para todos nós como é que ele acontece, dá para ver que foi feito um cuidado em todas as áreas, né? E aí, como é que o empresário ele pode participar desse projeto ativamente? E nós precisamos das parcerias, nós precisamos dos empresários, das indústrias, porque é toda uma rede que precisa ser mantida, né? Não só com treinamento dos profissionais, com a patrulha diária, a tecnologia sempre de ponta, né? Para que a gente possa sempre estar com o olhar à frente, mas também pelos custos de saúde, né? Então, você me perguntou como que o empresário pode fazer? Através da Secretaria de Governo, né? Lá, através do secretário Cebolinha, dizendo, olha, eu quero participar do Caminho das Rosas, como é que eu posso participar? Eu quero fazer... São tantas as maneiras. Quero fazer parte, né? Eu quero fazer desse parte movimento. disso. Então... Ele pode, tanto na seção das vagas, então, quando uma mulher já está nesse processo de retorno ao mercado de trabalho, esse empresário vai ser procurado. Mas também a gente tem os projetos, né? Então, nós temos lá o Ação Mulher, por exemplo, que acontece uma vez por ano, que são diversas ações voltadas à mulher. E a gente aproveita esse momento do Ação Mulher para levar a informação, para tratar da prevenção, né? Era isso que o comandante estava comentando antes, né? Para nós, ele tentou dar uma palhinha ali, eu vou perguntar agora, então, que a Grazi deu a deixa. Como é que a gente faz a prevenção? Você estava comentando que tem o efetivo que vai até as escolas, que faz palestra. O que vocês têm feito nesse momento de prevenção? A Guarda Civil, ela disponibiliza as pessoas da Guarda, que é destinada a trabalhar com crianças, a trabalhar em unidades como faculdade. Se estiver ligado à escola exatamente, uma equipe nossa que trabalha com as crianças, ela vai direcionar a esportes, falar sobre drogas ilícitas, e tem aqui em Indaiatuba o Papo Jovem, que inclusive, o que é Papo Jovem? Inclusive o prefeito acompanha nas escolas, ele abre a palavra aos alunos para que os alunos perguntem sobre obras, saúde, educação, segurança, e ele está lá preparado para responder. E diante desse cenário... Isso já é exercer a cidadania, né? Desde cedo, desde sempre, né? E isso é muito bacana, porque os guardas da equipe do Canil, ele vai juntamente, quando ocorre esses eventos, e lá ele vai falar sobre drogas ilícitas, orientar essas crianças, adolescentes, para que não se envolva, digamos assim, a esse mundo que pode ser que não tenha retorno. Porque uma coisa puxa a outra, exatamente, né? Vamos lá, as drogas puxa a insegurança, puxa a agressão, né? E no Papo Jovem também é abordado um pouco sobre relacionamento abusivo. Exato. Que muitas vezes o menino, a menina, eles estão vivendo um relacionamento abusivo, mas eles não sabem, né? Certo. Então, nesse momento do Papo Jovem, o prefeito, a equipe do prefeito, já começa a dar umas primeiras informações ali para que o adolescente possa já crescer com essas informações importantes para a vida, né? Para que ele não se torne no futuro um agressor, né? E ela não se torne uma futura vítima. Porque a gente vê agressão, inclusive, nesses casais mais jovens, né? Porque não identificam, né? Até não conseguem, às vezes, se perceber que estão no meio de um relacionamento tóxico, que a gente fala, né? Sim. Às vezes a pessoa não tem aquilo e faz, digamos, por mal, digamos assim, né? Se dá para usar esse termo, mas enfim, na falta de um termo melhor, vamos lá. Mas ela não se vê
que ela está num relacionamento que está prejudicando tanto a ela quanto ao outro, né? Que são maus comportamentos, né? E esses comportamentos acabam também atingindo a sociedade e a gente tendo que se preocupar com isso, né? Então aqui nós estamos chegando, eu queria ficar batendo esse papo aqui com vocês bem mais tempo, mas a gente está chegando aqui no fim do nosso tempo. O que você diria? Uma mensagem de cada um de vocês, para quem está nos assistindo, em relação à saúde e depois à segurança? Olha, em relação à saúde, a mensagem é: cuidem-se. Nós temos aí diversas pessoas esperando para fazer uma cirurgia de vesícula, por exemplo. O que é retirar a vesícula hoje? Maus hábitos, principalmente, né? Existem outros fatores, mas maus hábitos de vida, alimentares, né? A falta de exercício físico, uso de cigarro, né? E não é por falta de parque, né? Não é por falta de infraestrutura então, que a gente não faz exercício físico, né? Vamos lá, vergonha na cara, eu acho que né? Vamos caminhar. A mensagem aqui é que para que as pessoas se cuidem, Indaiatuba é uma cidade que oferece parques, uma série de ginásios aí, atividades físicas de todas as modalidades, né? E que é isso que vai fazer com que a pessoa realmente, num momento de crise, que precise ir para um hospital ou mesmo que precise tratar de algum problema de saúde, para que ela tenha aí uma retaguarda de saúde que permita ter sucesso em qualquer tratamento, né? Então a mensagem aqui é para que as pessoas cada dia mais se cuidem com a alimentação, evitem cigarros, principalmente os eletrônicos, todos, né? De qualquer maneira, e que tenham uma vida saudável. Muito obrigada, Grazi. Segurança pública não é somente dever ou uma obrigação dos agentes de segurança pública, ou seja, da polícia, da administração pública, mas sim de qualquer cidadão. Então, eu posso até citar aqui um exemplo: o parque ecológico. Você está caminhando, às vezes o cidadão ele fica desatento. Lógico, hoje, através dessa tecnologia que nós temos, é muito fácil aquele aplicativo chamar a atenção nossa e a gente fica distraído com a nossa segurança. Ou seja, é muito mais fácil quando eu distraído, o agressor chegar próximo. Andar em locais iluminados, então é um fator que contribui muito com a segurança, é uma chance menor para que não ocorra ali um delito. Perfeito. Eu vejo aqui como mensagem final para a gente estar fazendo um resumo do que a gente viu hoje, né? Então é algo assim: Indaiatuba, ela está preparada para o crescimento, né? Mas a responsabilidade desse crescimento ser positivo e de fazer a diferença é de todos nós. É do cidadão, é do empresário, é da indústria, é também da prefeitura, com certeza, mas nós, como cidadãos comuns, também temos a nossa parcela de responsabilidade. Vamos aproveitar o que Indaiatuba aí proporciona para a gente e vamos fazer de Indaiatuba uma cidade segura e com muita saúde para que a gente possa aproveitar tudo de melhor que a gente tem por aqui. Com certeza. E gostaria de ressaltar aqui também que Indaiatuba é a segunda cidade mais segura a nível Brasil. E nosso muito obrigado. Um abraço. Isso é importantíssimo. Obrigada. Obrigada. Esse é o Catálogo das Indústrias em Foco. Sigam aqui no nosso canal, acompanhem os próximos episódios, que nós vamos ter tantas informações relevantes e importantes como nós tivemos hoje. Muito obrigada. Boa noite.